Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ingrid, eu sou aluna de Publicidade e Propaganda aqui da Uni Goiás e sou uma das mediadoras da nossa oficina de produção de conteúdo. Antes de começar, eu quero pedir para vocês que não liguem a câmera e nem o microfone, para que não possa ter interferência. Deve ter dado algum problema. Deixa eu desligar. É. Não quero ligar. Deixa assim. E durante a oficina, né? Já pediu? Deixa eu ver. Agora, eu quero que vocês me digam por que a produção de conteúdo digital é tão importante nos dias de hoje. Alguém me diz? Não? Então, o consumidor digital está cada vez mais em movimento e o perfil muda constantemente. E isso quer dizer que ele é numa velocidade extraordinária. Então, no cenário atual, o maior desafio do mercado é chamar a atenção do seu consumidor, já se foi um tempo que era produzido um tipo de conteúdo suficiente para ganhar visibilidade. E na oficina de produção de conteúdo, a nossa convidada, a primeira, é a comunicadora. Opa, pera. É o comunicador social, com ênfase em criação de conteúdo. Vamos dar boa-vinda para ele. É o Felipe Ribeiro. E a outra é a criadora de conteúdo e planejamento de estratégia. Ela foi graduanda de publicidade aqui na instituição. E ela é da agência Inquieta, Adriana. É com vocês, gente. Oi, gente, boa noite. Obrigada. Vocês estão ouvindo certinho? Estão vendo? Ah, então tá bom. O Felipe, ele deve estar tendo problema para aparecer. Peraí. Rapidinho, gente. Acho que agora foi, né? Estão me ouvindo? Ai, foi. Tô. Oi, gente, boa noite. Bom, gente, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês primeiro, então, e aí a gente vai se apresentar, e aí a gente começa. Aguenta aí, gente, que eu tô tentando botar esse PowerPoint aqui. Aí. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, Andri, apareceu aqui. Beleza. Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Adriana. Como a Ingrid falou, eu fiz faculdade aí na Uni, eu me formei em dezembro do ano passado, mas eu já trabalho com social media e com planejamento há mais ou menos uns 3 anos. E eu tô na agência Inquieta Jordão desde que eu comecei a trabalhar, eu entrei lá como estagiária e tô lá até hoje. E eu trouxe o Felipe para falar com a gente um pouquinho, porque ele foi uma pessoa muito importante nessa minha trajetória de virar publicitária. Ele foi uma das pessoas que me incentivou, inclusive eu fui para a mesma faculdade que ele também formou na Uni Goiás. E hoje ele trabalha em São Paulo com grandes clientes, então a gente vai falar um pouquinho sobre a produção de conteúdo em geral e a diferença do mercado de Goiânia e de São Paulo.
Então, me apresentando bem rapidinho, gente, como a Adri disse, eu também me formei aí na faculdade, sou de Goiânia também, mas eu moro aqui em São Paulo já há quase 4 anos. Eu sempre trabalhei com essa área de produção e criação de conteúdo, já passei por algumas agências aí em Goiânia, mas hoje eu trabalho aqui em São Paulo na BTC Havas, que é uma agência que atende clientes multinacionais, e a minha função hoje é bem focada em criação e estratégia de conteúdo. Então, a gente vai fazer um overview aqui para vocês um pouquinho sobre o que a gente consegue fazer, né? A Adri vai mostrar para vocês alguns pontos e depois eu vou apresentar para vocês um material, na verdade, que a gente apresentou para um cliente lá na agência, que fala bem especificamente sobre isso, sobre criação de conteúdo, produção de conteúdo, sobre as redes sociais, alguns dados bem bacanas que eu acho que vai agregar bastante para vocês. Pode seguir, Dri. Eu vou ficar um pouco com a parte mais teórica, porque eu sei que nem todo mundo aqui trabalha na área, tem pessoas de diferentes períodos, né? Então tem muita gente que não sabe ainda muito bem como que é a estrutura de uma agência, como que uma agência funciona. Então, por isso que eu achei bom trazer um pouquinho dessa parte mais teórica primeiro. Então, os pontos que eu acho mais importantes quando a gente vai falar de produção de conteúdo, o primeiro deles é que a produção de conteúdo está diretamente ligada ao planejamento. Isso não significa necessariamente que você vai ter que fazer esse planejamento, mas é ele que vai te guiar quando você for criar o conteúdo que você vai postar lá nas redes sociais. Tem agências em que o social media faz faz o planejamento, como é o meu caso, é o caso do Felipe, mas tem agências que é separado. Então, às vezes, o social media só cria e a pessoa do planejamento encaminha tudo para ele. Outro ponto que eu acho muito importante é que por trás de todo conteúdo ele tem um objetivo e uma estratégia. A gente não joga posts aleatórios, né, na rede social. As pessoas até quando não entendem muito o nosso trabalho, elas acham que o nosso trabalho é fazer legenda para o Instagram e não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Então, a gente sempre tem que ter um objetivo e uma estratégia por trás. Esse último ponto, infelizmente, não são todos os clientes que vão concordar, mas qualidade é melhor do que quantidade. E isso vai também desse segundo ponto que eu falei. Não adianta você postar todos os dias só para bater ponto se o conteúdo que você está postando ele não faz sentido, sabe? Se ele não é um conteúdo de qualidade. Então, por onde que a gente começa? Primeira coisa que eu penso quando a gente vai produzir um conteúdo é que a gente tem que pensar com quem que a gente quer falar, qual que é nosso público-alvo. Porque é isso que vai definir todo o resto. Então, eu vou falar com jovem, com velho, com dona de casa, com crossfiteiro, fã do Projota, a gente tem que saber exatamente com quem que a gente está falando para saber o tipo de conteúdo que a gente vai abordar para chamar a atenção daquela pessoa. Depois disso, a gente decide como a gente vai falar. Então, qual é a persona? A persona é o que vai definir a nossa linguagem na rede social, que é o que vai chamar a atenção do nosso público-alvo. Então, não adianta eu vir com uma linguagem super descolada, sei lá, fazendo um vídeo no TikTok super descolado, se o meu público-alvo é, tipo, uma senhorinha de 60 anos. Então, a gente precisa saber a persona para definir como que a gente vai falar com essas pessoas. Como eu falei para vocês, sempre tem que ter um objetivo ou uma estratégia por trás da criação de conteúdo. Então, assim, quando a gente sabe o objetivo do post, a gente sabe direcionar melhor o conteúdo. Então, se ele é um post com objetivo de venda, tem alguns gatilhos que a gente pode colocar, como vagas limitadas, escola que está acabando. Se é de engajamento, a gente fala para as pessoas marcar um amigo, compartilhar e tal. Então, a gente consegue direcionar melhor o conteúdo para atingir aquele objetivo. E, por último, eu acho que a gente precisa saber para qual rede social a gente está criando. É muito errado a gente pegar o mesmo post e replicar ele em todas as redes sociais, porque cada rede social é uma rede diferente, com um objetivo diferente, estratégia diferente. Então, você pode, sim, às vezes, usar o mesmo tema, mas aí dentro da sua persona você vai adequar para cada linguagem de cada rede. Então, às vezes, você pode trazer o mesmo conteúdo, mas de uma forma mais rapidinha no TikTok, às vezes um pouco mais extenso no Facebook. Então, é muito importante sempre ver qual é a rede, definir a estratégia para ela, e aí sim você cria para dentro dessa rede específica. Outra coisa que eu acho que é muito importante para todo criativo é buscar referência. Então, assim, música, série, filme, qualquer coisa que te inspira a criar conteúdo.
principalmente agora, né, que a gente está em pandemia, que a gente não pode sair de casa, que a gente não está vivendo novas experiências, isso é totalmente, assim, a gente precisa disso, né, para ter mais criatividade, a gente precisa viver as coisas e a gente não está podendo. Então, é muito importante, mais do que nunca, buscar referências em outros lugares. E outra coisa que eu acho importante também é sair um pouco da nossa zona de conforto, sabe? Consumir conteúdo diferente do que a gente está acostumado, exatamente para na hora de criar um conteúdo, às vezes, para um público de mais de 60 anos, você já ter mais ou menos uma noção do que você precisa falar. E concorrente, eu acho super válido a gente ver o que o concorrente está fazendo, mas a gente não pode ser igual ao nosso concorrente. Até porque, às vezes, a estratégia dele não vai funcionar para mim. Então, é muito importante, assim, você, claro, pode olhar o que ele está fazendo, pode, tipo, pesquisar, mas tem que entender que não é porque, às vezes, vocês trabalham com a mesma coisa que o que ele faz vai dar certo para você. E por último, eu acho que a gente tem que focar muito na experiência do usuário. Então, assim, como que ele vai consumir esse conteúdo? O que que eu quero passar para ele com isso, sabe? A gente tem também que oferecer algo além do produto ou serviço. A gente está, assim, em 2021 e ainda tem gente que gosta de fazer feed vitrine, né? Que é só aquele tanto de produto com trios e tudo, e isso não funciona mais. Então, vamos supor, se você vai vender um sapato, ao invés de você só colocar a foto de um sapato, você pode fazer uma parceria com uma blogueira para mostrar looks que combinam com aquele sapato. Ou se você vai, sei lá, falar de um condomínio, você pode trazer assuntos como decoração, sustentabilidade, coisas que tenham a ver com o seu produto, mas não necessariamente que foque nele. E também acho muito importante a gente ser autêntico, inovador, ter personalidade. A Netflix é um exemplo que eu adoro citar, porque quando você fala de Netflix, você pensa na pessoa Netflix, né? E ela nem existe, assim, basicamente. São várias pessoas, mas é uma persona tão bem construída que você pensa na pessoinha Netflix mesmo. Então, é uma marca que, assim, tem personalidade, se posiciona, traz conteúdos interessantes. E eu acho que é um ótimo exemplo dessa autenticidade. Agora que eu falei um pouquinho de conteúdo e tal, o Felipe vai falar um pouquinho mais da prática, né? Vamos ver como é que é isso agora dentro de uma agência. Boa. Eu vou Você tirar tira, deu aqui para para colocar você. o meu? Tiro. Deixa eu só descobrir como que eu tiro isso daqui. Peraí. Ah, socorro. Eu acho que é no mesmo lugar que você colocou. Tem um Isso, aí botãozinho você direito vai verde. apertar para encerrar. Ah, tá, entendi. Peraí. Deu certo? Foi. Tá, pode ir. Deixa eu abrir aqui, peraí. Estão vendo? Tá, não tá dando pra ver. Peraí. Não é isso. Peraí, gente, bem rapidinho. Tá aparecendo já, Adri? Tá sim. Tá, então, gente, depois desse breve resumo que a Adri fez, né, sobre como que funciona na prática a função, né, dentro de uma agência de produção de conteúdo, de criação de conteúdo, eu acho que é importante para vocês que estão ainda na faculdade ter uma noção bem específica de que a função de um cara que está lá dentro criando conteúdo, ela é muito importante. No mercado de Goiânia, no mercado publicitário de Goiânia,
eu sinto falta ainda de uma presença mais marcante, de uma importância mais marcante no profissional hoje, aí no mercado de vocês. Aqui em São Paulo, a gente até pode falar disso no final, eu percebo que o profissional aqui, ele tem um perfil, ele tem uma importância maior para as marcas, até porque, querendo ou não, aqui as coisas começam a acontecer mais. Então, eu gosto sempre de frisar que, sim, o profissional que produz conteúdo, que cria conteúdo, ele é tão importante como um profissional, por exemplo, de direção de arte, um redator. Então, se tem alguém aqui que pretende seguir nessa área, comece sempre com essa ideia de que o profissional de conteúdo, de produção de conteúdo, ele é muito importante para todo o trabalho acontecer. Eu vou começar mostrando para vocês um material que a gente apresentou para um cliente. Eu separei aqui umas partes mais focadas nas plataformas para vocês entenderem um pouco mais na prática como tudo acontece. E aí vocês vão aí registrando as dúvidas. Se tiverem alguma dúvida, no final a gente responde. O objetivo principal aqui, né, é trazer um panorama sobre conteúdo e redes sociais. E aí, ao longo dessa apresentação, a gente vai falar sobre conteúdo num todo, sobre as plataformas hoje que as marcas mais trabalham, e um resumo no final sobre tudo isso. O conceito hoje de rede social, né, ele vem da sociologia, que é traduzida como um complexo de relações entre pessoas que fazem parte de um grupo que facilitam a interação. Então, se a gente for falar sobre de uma forma mais teórica, o que a gente conhece hoje ali pelo Instagram, o Facebook, o Twitter, basicamente é isso. Toda rede social, ela nasce com um foco, né, positivo de conectar pessoas. As marcas, elas aparecem depois de algum tempo atrás daquela audiência. Então, dentro desse âmbito ali de redes sociais, a gente tem a criação, né, da rede social, a população que vai entrar ali dentro para consumir e fazer parte dessa rede social, os criadores de conteúdo, né, que vão ser usuários, mas querendo ou não, eles usam aquilo para criar conteúdo e vão além das pessoas comuns, né, que utilizam a rede social. Uma expansão, né, maior, onde as marcas começam a entrar ali dentro e depois a gente já começa a ter a comercialização de anúncios, né? Não necessariamente quer dizer produção de conteúdo. Acho importante também frisar que produção de conteúdo e criação de conteúdo é uma coisa e comercialização de anúncios é outra coisa. Claro que as duas estão muito ligadas, porque para a gente criar um anúncio a gente precisa produzir um conteúdo, mas eles têm objetivos diferentes. Então, com a fase, né, de comercialização, as marcas elas começam a trabalhar dentro das redes sociais com um alcance que pode ser comprado, mas a competição, por atenção, ela acaba esbarrando em conteúdos que o consumidor realmente tem uma ligação emocional. Então, a gente não pode esquecer a essência das redes sociais na hora de criar para elas, que é até o que a Adri listou lá atrás, né? Que a gente precisa saber o que a gente vai fazer ali. Se a gente está numa rede social que a gente compartilha mais conteúdo visual, como o Instagram, a gente precisa entender essa essência para a gente criar para ela. Da mesma forma o Twitter, que é uma rede social mais textual. Então, a gente também precisa ter essa essência na hora dali que a gente for produzir aquele conteúdo ali para aquela marca que a gente estiver fazendo. Então, aí a gente começa a ter o questionamento. Como é possível ter maior relevância e engajamento nas redes sociais hoje? Existem alguns pontos, que um deles é a relevância, né? Que é ter propriedade na conversa que está acontecendo. Então, você como marca, você na verdade como produtor de conteúdo para aquela marca, né? A gente precisa ter relevância no que está acontecendo. Aquela marca ela precisa produzir conteúdos relevantes de acordo com o que ela prega ali naquela rede social. Em seguida, a gente trabalha com utilidade, que é o quê? Trazer uma informação útil para a audiência. Então, a gente, como marca, tem sempre que pensar na hora de produzir um conteúdo, que aquele conteúdo, ele é uma informação que a gente está levando para a nossa audiência. Então, é um ponto muito importante também na hora de produzir o conteúdo, que é justamente isso, né? Trazer uma informação útil para aquele cara que vai consumir o conteúdo. Outro ponto importante é o entretenimento, que é criar conteúdos que vão divertir e entreter a nossa audiência. Então, hoje a gente mais do que nunca sabe que a gente se sente totalmente preso a um conteúdo que deixa a gente entretido, que faz a gente se divertir e a gente compartilha e isso acaba ganhando um boom gigantesco. Então, o entretenimento é um ponto muito importante também. Então,
a gente chega a 3 pilares para a estratégia de conexão e engajamento das redes sociais, que são justamente esses 3 que eu falei: relevância, entretenimento e utilidade. Com esses 3 pontos, com esses 3 pilares, a gente consegue começar a trabalhar numa estratégia para criar mais conexão e mais engajamento com o nosso público. Junto disso, a gente consegue mostrar, e até um overview mais aberto para vocês entenderem, sobre essas relações expandidas, né? Que é a utilidade e o entretenimento juntos ali. Que é justamente isso, a ampliação de formas de contato, onde as experiências de marca para assumir papéis mais profundos na vida das pessoas. Então, com utilidade e entretenimento junto, a gente consegue assumir um papel muito mais profundo na vida das pessoas. A marca, ela passa a ser não só um perfil que o cara segue, mas ela passa a ser ali como se fosse um influenciador mesmo que a gente segue para saber da vida dele, para entender coisas que a gente quer entender, para descobrir coisas. Então, a marca, ela passa a ter esse papel mais profundo com essas relações expandidas. Eu trouxe para vocês um exemplo de relações expandidas para vocês verem na prática. É um vídeo um pouquinho rápido, então eu vou botar só o comecinho dele para vocês, que foi uma websérie que a Leroy Merlin fez. Acredito que talvez alguns de vocês já tenham visto, que chamava Batalha da Bricolagem, onde eles chamaram os garotos do Diva de Depressão para apresentar, e eles trouxeram alguns influenciadores disputando essa batalha para, no fim, o Matheus Hilt, que é um influenciador aí do nicho DIY, para ele reformar um quarto ou algum cômodo de um desses influenciadores que ganhasse. Então, aqui vocês vão ver muito mais do que marca, vocês vão ver as relações de utilidade e entretenimento, que é, querendo ou não, que a Leroy Merlin entrega hoje como objetivo de marca mesmo que eles têm, mas vocês vão aqui como a gente consegue criar relações muito mais expandidas, sem falar de produto, sem falar de marca, de uma forma bem mais sutil. Felipe, tá Tá sem sem som. som, Felipe. Tá sem som? Tá. Não sei o que pode ser, que meu som tá ligado. Deixa eu ver aqui. Você compartilhou com Não, áudio? Sim, tá saindo áudio aqui para mim. Felipe, estão falando para você parar de compartilhar e compartilhar de novo, habilitando a opção de compartilhar áudio. Acho que agora vai. Vê se tá. Foi? Não, ainda não. Eu autorizei. É que eu não tô conseguindo ver o chat porque eu botei a tela grande. Uhum. Mas apareceu aqui uma opção para compartilhar o áudio agora. Deixa eu pôr de novo. Não? Não. Eu acho que é melhor você parar de Deixa eu compartilhar e fechar. tentar compartilhar de novo. Tá. Espera aí, rapidinho. Quando você clica para compartilhar a tela cheia, embaixo tem a opção compartilhar áudio. Tá. Vamos ver se agora vai. Vou pôr no
no Keynote, que eu acho que talvez fique melhor. Foi? Toca de novo. Eu tô ouvindo o áudio meio Não? picado, eu tô achando que é a internet mesmo. Será? Tem esse vídeo no YouTube? Tem, mas eu não sei se eu vou encontrar agora. Faz o seguinte, eu vou procurando ele aqui. Aí, se você Tá quiser ir bom. continuando, assim que eu achar, eu mando aqui. Deixa eu só ver se tem alguma outra opção aqui bem rapidinho para talvez eu não esteja. Estranho. Bom, de qualquer forma, se eu não conseguir mostrar para vocês, eu pego depois os links e aí a gente compartilha para vocês entenderem. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pôr no PowerPoint de novo para ver se vai. Deixa eu ver se assim o áudio sai. Deu, Dri? Tá falhando ainda. Aí, ó, ela achou. É esse link aí mesmo, Lipe. Clica lá no chat. A Giovana achou. Deixa eu ver aqui. Ouve, Dri? Dá play aí de novo, por favor. É, eu acho que é a internet mesmo. É, pede pro pessoal depois entrar para dar uma olhada no Tá vídeo, saindo? porque eu tô ouvindo o áudio mais cortado, sabe? Eu acho que é por conta da internet mesmo. Entendi. Tá bom, então. Deixa eu abrir Vamos aqui de novo. seguir aí, pede pro pessoal depois assistir o vídeo. A Giovana compartilhou esse aí no chat, é esse mesmo. É, eu vou explicar aqui. Tem outros dois vídeos, mas Felipe, em eu tô resumo, como esse daqui. moderador. Oi. Eu tô como moderador aqui. Eu posso tentar compartilhar se você quiser. Daí eu tenho que mandar o arquivo para você. Eu já tô com ele aqui na página aberta. É só eu tentar compartilhar. Deixa eu ver se eu vou Tá, conseguir. tenta fazer Peraí. então. Lib, para o compartilhamento e aí deixa o Nick tentar. Aí, Tá. ó, aparece aqui. Vamos ver. Vocês escutam? Aí, agora deu. Aumenta um pouco o volume, Nick, por favor. Tá, eu vou aumentar aqui e vou expandir a tela. Aí, Felipe, você fala até mais ou menos quanto tempo, tá? Para ele mostrar o vídeo. É, só pode mostrar só o primeiro minuto mesmo. Tá bom.
se enfrentam numa competição babadeira em busca do grande prêmio. Olá, divos e divas! Sejam muito bem-vindos à Batalha da Bricolagem Leroy Merlin. Uma competição de faça você mesmo, onde 6 influenciadores se enfrentam numa competição babadeira em busca do grande prêmio. E qual que é o grande prêmio, Fi? Uma reforma mágica by Matheus Hilt. Ela coisa toda chique, né? Vamos conhecer os competidores então, Fi? Vamos lá, gente! E aqui no roteiro diz que ele é um mestre do tempero, mas é mentira. Porque se fosse verdade, tinha vencido o reality show que ele participou. Pode entrar, Raul. Que demora, tá vendo, Raul? Por isso que perde. A sorte é como a bricolagem. Você vai montando ela aos poucos. O próximo lida com mágica. Será que ele vai hipnotizar os outros pra poder vencer? Vai descobrir agora. Pode entrar, Pyong Lee. Tá fazendo um movimento aqui, ó. Que isso? O quarto do meu filho tá garantido. No nosso reality, ela é jurada. Hoje ela vai ser julgada. Pode entrar, Lorelai. Pode entrar. Aê. Lorelai Fox, além de se montar, precisa montar um estúdio de blogueira à parte. Torce aí por mim, gente. A próxima é uma artista famosíssima. Pode entrar. Prontinho? Tá, deixa eu botar. Pronto, valeu, cara. Então, gente, enquanto eu boto aqui, o que esse vídeo exemplifica o que eu tinha falado sobre aquelas relações expandidas, que é justamente a marca ela trazer ali para o público dela, para a audiência dela, bem lá no fundo, de uma forma bem sutil, o que a marca quer que as pessoas consumam, né, que as pessoas façam. A Leroy Merlin, ela é hoje o quê? Ela é uma marca que faz com que as pessoas comprem coisas para reformar a casa delas. Então, esse vídeo, esse conteúdo, né, que eles criaram, foi uma websérie pro YouTube, ele tem basicamente o intuito de gerar na cabeça das pessoas a ideia de, tipo, se esses caras conseguem fazer ali a reforma do quarto, a reforma da sala, eu também consigo fazer. E isso indiretamente leva as pessoas para a loja e fazem elas consumirem lá, porque elas vão precisar das ferramentas para fazer essas coisas em casa. Então, esse vídeo era basicamente só para vocês entenderem como a utilidade do entretenimento como relação expandida pode fazer uma marca criar um conteúdo muito mais legal, muito mais que gere muito mais engajamento e valor, né, para a marca, do que simplesmente gerar uma campanha promocional, institucional, que vai falar sobre, reforme a sua casa, vem até a Leroy Merlin. Então, é um bom exemplo para a gente entender isso. Na sequência, a gente tem o que a gente chama hoje de media pooling, que significa trabalhar com a relevância e o entretenimento juntos, né? Que é onde a gente vai criar conversas e vínculos genuínos que atraem a atenção de forma para a gente otimizar o investimento de mídia e ampliar muito mais o nosso alcance. Aqui tem um videozinho do TikTok. Esse aqui acho que não precisa de vídeo. Vou mostrar bem rapidinho para vocês. Então, o que a gente consegue entender? Esse é um conteúdo que foi feito por uma influenciadora lá dos Estados Unidos, para uma marca de produto para se sentir melhor quando você está doente, com um remédio. E aí, o que eles fizeram? A marca contratou uma influenciadora, né, com boa presença no TikTok, e pediu para ela fazer um conteúdo, né, com relevância e que gerasse entretenimento. E hoje as marcas têm feito isso muito. Eu acho que isso é uma coisa até para que vocês entendam de uma forma mais prática, que é o que as marcas fazem hoje com influenciadores. Literalmente você contratar um cara que tem boa relevância e levar entretenimento para as pessoas, mas bem lá no fundo, né, mostrar o produto e criar um conteúdo ali bem bacana e que consiga engajar as pessoas e fazerem, nossa, se eu ficar doente eu vou usar esse produto porque ele vai agregar para minha saúde, eu vou ficar bem. Então, é um exemplo desse pilar aqui para vocês entenderem. O outro pilar é o de concierge, né? Que significa o quê? A gente trabalhar utilidade e relevância juntos
onde a gente vai ter a capacidade de atender às necessidades e os interesses das pessoas, né, cruzando os gostos e o universo da marca. Esse vídeo aqui é um vídeo de uma marca que eu vou selecionar para vocês verem depois, que a marca de absorvente íntimo, eles usaram a Sabrina Sato para falar de uma forma bem engraçada sobre o órgão sexual feminino. Então, eles quebram o paradigma de falar sobre isso de uma forma bem bacana, que vai levar relevância para as pessoas e que, de certa forma, vai ser um conteúdo de utilidade. Porque muitas pessoas não sabem a real função ali do absorvente íntimo, né? Então, eles conseguem linkar isso para as pessoas entenderem. Então, é um conteúdo bem bacana, onde a gente consegue trilhar esses pilares. Daí eu seleciono depois o vídeo e passo para vocês darem uma olhada. Vou botar bem rapidinho só para vocês verem sem áudio, mas só para vocês entenderem. Então, é um conteúdo bem bacana, acho que vale depois vocês darem uma olhadinha, para vocês entenderem bem a fundo sobre isso, de levar um conteúdo que gera relevância e utilidade para as pessoas, usando ali no fundo, né, o nosso poder de comunicação e de publicidade, que, querendo ou não, é um dos nossos objetivos principais. Então, a gente chega numa outra questão, que é, se o conteúdo precisa ter uma conexão, o que a gente precisa em cada uma das nossas redes sociais que a gente tem hoje? Então, eu vou fazer um breve aqui resumo sobre as redes sociais mais usadas hoje, para vocês terem uma ideia, até link que a Adri falou no começo, que é o conteúdo para cada rede social. Vocês vão entender aqui na prática a importância de trabalhar conteúdos que, querendo ou não, vão ter o mesmo tema, mas em formatos diferentes para cada rede. Vou começar primeiro pelo Instagram, que hoje é a nossa principal rede social, né? Tá em mais sucesso, em mais crescente. Como a gente pode aproveitar o Instagram da melhor forma? De definição, hoje a gente tem o Instagram como uma rede focada no aspiracional e em conteúdo visual com edições. O consumo dele é uma rede utilizada várias vezes ao dia, com consumo frequente de conteúdo por meio de feeds de afinidade. A afinidade de conteúdo, né, é ideal para compartilhar rotina e momentos aspiracionais com o consumidor. Aí aqui, por exemplo, rotina. O uso frequente do Instagram faz com que os conteúdos possam acompanhar melhor a rotina dos usuários, pensar em conteúdos que levem em conta os períodos do dia ou da semana que podem gerar boas conversas, né? Como, por exemplo, falar sobre a energia que é necessária para começar uma semana de trabalho. Os stories. O stories é o local ideal para a gente gerar interações fáceis e testar. Caixas de perguntas e enquetes geram conversas, né, com a audiência de maneira despreocupada, já que as respostas são anônimas. E aí um exemplinho é perguntar sobre qual é o momento do dia que as pessoas mais sentem dor de cabeça, por exemplo. Então, os stories, ele é uma ferramenta muito importante dentro do Instagram hoje, porque a gente consegue produzir conteúdos específicos para os stories. A gente não precisa, por exemplo, postar um conteúdo no feed e ao mesmo tempo levar para o stories. A gente pode simplesmente abrir uma conversa e criar um conteúdo ali com alguns steps dentro dos stories só, sei lá. E aí a gente usa as ferramentas que hoje são muito importantes para engajamento, que são, por exemplo, as caixas de perguntas. E aí, humanização e universo, que é o quê? Como as pessoas são grandes protagonistas do conteúdo na rede, trazer influenciadores e especialistas traz muito mais proximidade com a marca, né? Que é o que a gente chama de humanização. Se a gente trabalha o conteúdo ali dando... Eu acho que alguém ligou o microfone, eu estou me ouvindo. Pronto, desliguei aqui. Valeu. E aí, um exemplo, né, a gente convidar influenciadores para falar sobre sexo e responsabilidade afetiva. Então, são 3 pontos importantes que são muito utilizados hoje para a gente produzir conteúdo dentro do Instagram. O Facebook. O Facebook é uma rede, né, onde a gente cria conversas e conversa com grandes audiências, né?
O consumo dele é feito em decréscimo de frequência, mas com grande audiência que consome conteúdos no feed e nos recursos como grupos e o Facebook Watch. E a afinidade de conteúdo é ideal para compartilhar pontos de vista e dicas de forma colaborativa. A plataforma do Facebook, né, ela privilegia conversas e pontos de vista, onde a gente conta a opinião dos usuários. E é ideal para a gente usar essa vontade de opinar nos conteúdos. Né? Um exemplo é a gente perguntar sobre o que as pessoas se acalmam antes de uma prova na faculdade. O vídeo. Como uma competição alta por conteúdo, é necessário pensar em vídeos e motions para se destacar. Hoje, a entrega no Facebook ela é mais de 90% feita em vídeo. Né? Então, se você trabalha um conteúdo em vídeo, principalmente um motion ali, com uma coisa muito bem feita, a gente prende a atenção do usuário e a gente consegue ali trocar um engajamento e uma audiência melhor. Conteúdo estático no Facebook hoje é literalmente um conteúdo que você vai jogar e provavelmente vai morrer. Porque hoje em dia o Facebook ele é visto muito mais como uma plataforma de mídia do que uma rede social em si. Porque as marcas hoje elas só conseguem entrega, né, e alcance se a gente investir uma grana ali. Então, se a gente trabalha com vídeo, a gente consegue melhorar ainda mais essa entrega. No exemplo ali, a gente trocar o formato de lista de benefícios por vídeos curtos que apresentam as vantagens do produto. Um outro ponto importante no Facebook é o que a gente chama hoje de CRM, que como a audiência ela existe no Facebook, é possível a gente ativar bases de clientes cadastrados para falar diretamente com o consumidor. Então, o que é isso? A gente faz anúncios exclusivos para as pessoas que já consomem aquele produto, criando conversas muito mais próximas, que é a gente criar dentro da parte de mídia do Facebook, setar, sei lá, eu quero levar esse conteúdo aqui, que fala sobre um absorvente íntimo, então eu quero falar com mulheres de 18 a 50 anos e que moram em São Paulo, em Goiânia. Então a gente consegue setar ali dentro do Facebook esses targets para a gente levar esse conteúdo para as pessoas. Agora vamos falar um pouquinho do Twitter. O Twitter é uma rede de conversa, né, de notícias e opiniões, onde tudo acontece. E ali dentro, o consumo dele é feito por navegação no feed, por assuntos como moments e hashtags. E ele é ideal para acompanhar trends e gerar conteúdo onde a interação seja parte dele. A opinião é um ponto muito importante no Twitter, então quando a gente vai criar um conteúdo, a gente precisa pensar muito sobre isso, de que um conteúdo no Twitter, ele vai gerar muito mais opinião das pessoas sobre aquilo. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente vai criar um conteúdo pro Twitter, porque a gente pode gerar uma crise ali do nada e isso pode cair como uma forma muito negativa para a marca. Então, esse ponto é importante porque a plataforma ela é muito utilizada para formadores de opinião e trabalhar com eles pode gerar mais credibilidade em assuntos que ainda vão aparecer em outras redes. Sobre a conversa, a gente consegue, né, mapear conversas relacionadas à marca e estar disposto a responder proativamente pode ser um diferencial. Então, até num ponto aqui mais voltado que vai além do conteúdo, né, da produção de conteúdo, é o atendimento que é feito principalmente nas redes sociais. No Twitter, se a gente responde proativamente, se a gente responde dentro da persona que a marca e o tom de voz que a marca tem, isso pode ter um diferencial muito grande. E os eventos, né? A estratégia de eventos, em segunda tela, elas funcionam melhor nessa rede devido à velocidade que as pessoas utilizam. É um conteúdo consumido muito rápido, então, por exemplo, acompanhar eventos que sejam de interesse da marca para gerar conteúdos de oportunidade é um ponto importante, onde a gente consegue produzir ali um conteúdo para o Twitter e ter mais credibilidade nisso. Eu trouxe o TikTok também, que é uma rede social nova, que os clientes e as marcas eles ainda têm um pouquinho de medo de começar a trabalhar aqui, mas é a rede social do futuro. Ela tem crescido de forma gigantesca todos os meses, né? Cresceu muito no ano passado, então é uma rede importante para a gente ter ali na manga para produzir conteúdo também. Em resumo, né, é uma plataforma de edição de vídeo e compartilhamento de conteúdo. O consumo é feito ali no feed, de descobertas por hashtags, e os conteúdos são de entretenimento e rápido consumo. Então, no TikTok, que a gente pode ali frisar na hora de produzir os conteúdos? Os criadores, né, os creators,
trabalhar com creators que possam a trazer mais humanização e proximidade para a marca, criação própria, né, investir em músicas e coreografias originais e lançar desafios através de influenciadores da rede. O TikTok é uma rede onde é muito importante que o conteúdo não seja aquele conteúdo muito bem feito, sabe? Assim, uma coisa muito profissional. O que mais bomba no TikTok são vídeos gravados em casa mesmo por um cara e ele gera uma dancinha ali e o negócio viraliza. Ele é mais Então, humanizado, própria, né? isso. A criação própria, ela acontece ali dentro de uma forma muito mais sutil e que gera muito mais credibilidade. E uma outra coisa importante de destacar são os duetos, né? Que é criar conteúdos que possuem espaço para cocriação de duetos, que é o que a gente vê aí viralizando muito, que é um cara lança lá um conteúdo de dueto, deixa lá disponível para as pessoas baixarem, e as pessoas vão baixando e criando conteúdo em cima daquele próprio conteúdo dele, aumentando a abrangência de uma forma muito maior. Bom, então, em resumo, eu trouxe aqui 3 premissas gerais para a estratégia e produção de conteúdo para que vocês entendam esse overview aqui do que eu falei. O tempo. O que isso quer dizer? A gente criar estratégias que combinem redes que trabalham em 2 tempos de conteúdo, o imediato e o de longo prazo. Você pode, com o mesmo assunto, usar o YouTube para education, né, para educação, e o Instagram para conversa. Então, o que isso quer dizer? Que é criar um conteúdo que vai estar em 2 plataformas diferentes, mas que vai ter um consumo diferente, com um objetivo diferente. Então, por exemplo, aqui, que nem eu disse, usar o YouTube para educação, com conteúdos que são maiores, onde as pessoas passam mais tempo assistindo e elas estão ali interessadas naquilo, e o Instagram para conversa, né, onde a gente vai discutir com as pessoas ali sobre aquele tema, que também está no YouTube, mas sendo tratado de uma forma diferente ali dentro do Instagram. O volume, né, que é conteúdos que têm um objetivo de conexão e não só engajamento e investimento, né, que a produção e identidade próprias fazem a diferença, que é até o que a Adri comentou lá atrás. Não adianta você postar 10 conteúdos no mesmo dia se você não vai produzir ali uma identidade própria que vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, como marca, o produtor de conteúdo que está ali representando aquela marca, ele tem que ter um entendimento de que o conteúdo que vai ser levado para as pessoas, ele precisa ter identidade própria e ele precisa agregar alguma coisa para a sua audiência. Então, o volume também é um ponto importante para a estratégia. E, por fim, a conexão, né, o alcance e alcance como posse. O que isso quer dizer? Falar com muitas pessoas nem sempre significa falar com as pessoas certas. Então, a gente precisa pensar sempre em como aquele alcance realmente tem relação com o target. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque a gente que trabalha em agência, o cliente sempre fala, para mim ter resultados bons em redes sociais, eu preciso ter muitos seguidores. E não. Hoje, a maioria das audiências e a maioria dos engajamentos, elas vêm de públicos bem nichados. E não necessariamente ter muitos seguidores vai fazer com que o seu público engaje com você. Na maioria das vezes, vai fazer com que ele não engaje e você não vai ter resultado e as coisas vão ficar complicadas, né? Então, às vezes é melhor investir em parcerias de conteúdo que gerem alcance nas redes de outros parceiros. Assim você consegue criar conversas muito mais profundas e com mais propriedade. E querendo ou não, se você faz uma parceria com um influenciador, você também já vai conseguir mais base para a sua rede social. Então, a conexão, o alcance, ele é muito importante também como premissa geral para a gente fazer uma boa estratégia de conteúdo. E aí aqui eu trouxe só um resuminho para vocês entenderem. Eu até coloquei o Spotify e o YouTube aqui também. Sobre o canal, né? A gente precisa ter essa noção do que é canal, como o consumo ele é consumido e a afinidade do conteúdo, né? Então, eu acho que sempre na hora de criar um planejamento, na hora de criar uma estratégia de conteúdo, é muito importante a gente saber quais são as nossas ferramentas, o que elas são, como é o consumo delas e como é a afinidade da nossa audiência com cada uma dessas redes sociais. Então, para finalizar, quando a gente vê assim as coisas todas muito abertas, a gente começa a perceber que talvez seja um pouco mais difícil. Mas, na prática,
a gente vai se organizando, a gente vai sempre montando os planos bem de acordo com as nossas vivências, né? As redes sociais, querendo ou não, são coisas que a gente, como usuário, vive. Então, a gente consegue traçar toda essa vivência para o trabalho, para conseguir fazer uma elaboração bem mais completa. Então, acho importante vocês terem na cabeça de vocês essa ideia mesmo de que produzir conteúdo, ele nada mais é do que levar para as pessoas um conteúdo que vai agregar alguma coisa na vida delas, vai agregar de alguma forma positiva na vida delas. Então, acho que basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. E acho que agora a gente vai para perguntas, né, Adri? Arrasou, Lipe. Eu acho que é importante a gente falar também, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de mercado em São Paulo e em Goiânia, que assim, em São Paulo eu vejo que tem muito mais abertura para sugerir essas coisas diferentes, sabe? Aqui em Goiânia, infelizmente, as marcas elas ainda têm a mente muito fechada. Então, assim, eu tenho um cliente que ele daria super certo no TikTok, e quando eu fui falar com ele sobre o TikTok, ele falou para mim que o TikTok não era relevante. Então, assim, é aquele negócio. Às vezes a gente sabe o que é melhor para o cliente, mas como a marca não é nossa, a gente não tem como obrigar o cliente a fazer o que é certo, né? Então a gente acaba tendo que seguir o que ele pede, mas em geral, em São Paulo eu vejo que essa abertura, assim, para sugerir coisas diferentes e novas é bem maior do que aqui. E tipo, a gente como produtor de conteúdo, a gente como agência, né, ali representando uma marca, a gente não é dono da marca, então a gente sugere, a gente passa a nossa visão ali profissional mesmo. Por exemplo, a gente teve um cliente na agência que ele queria fazer um lançamento no YouTube de um conteúdo que não era para o público que era para o YouTube, era um conteúdo de consumo rápido. Então, o mais ideal era o Instagram, só que ele queria levar para o YouTube. Então, a gente, como agência, o nosso papel olha, cara, não vai dar certo isso, mostrar para ele o que acontece e depois, com o resultado, mostrar para ele. E ele vê na prática, ali, com métricas, com resultados de que trabalhar na plataforma certa é o resultado que ele precisa, né? Acho que é isso mesmo. Tem algumas dúvidas aqui já. Pode falar, desculpa. Só uma outra coisa que eu me lembrei que eu tinha esquecido, para eles entenderem do mercado de Goiânia e o mercado de São Paulo. Eu sempre falo que aqui em São Paulo as coisas elas acontecem mais, né? A gente vive hoje o polo publicitário do Brasil é aqui. Então, das minhas experiências que eu tive em Goiânia e das minhas experiências que eu tenho em São Paulo, isso é muito mais amplo. E claro que por uma questão meio de mercado, né, de visão, o mercado de Goiânia está cada vez mais crescendo e se evoluindo, mas com certeza aqui em São Paulo a gente tem muito mais propriedade para trabalhar com coisas maiores. Então, é importante a gente ter essa noção até na hora de criar o conteúdo, né? Porque muita gente começa na profissão frustrado, fala, mano, mas eu não consigo fazer isso, mas o cliente no mercado de Goiânia isso não é possível. É importante a gente ter essa noção, mas entender também que mercados diferentes são atribuições diferentes. Né? E uma outra coisa que eu acho que é importante falar também é que, apesar da gente aprender muito na faculdade, a faculdade ela é muito importante, ela dá uma base para tudo que a gente precisa saber. Se você não buscar conhecimento fora da faculdade, não vai dar certo, porque a gente está sempre em mudanças. Então, assim, o TikTok ele surgiu do nada. O Felipe já saiu da faculdade há muito tempo e aí o TikTok surgiu e aí ele tem que se adequar, ele tem que entender essa nova rede. Teve o Clubhouse também que apareceu e já morreu. Então, assim, a gente tem que estar sempre muito ligado em tudo que está acontecendo, até para, que o Felipe até falou ali, tipo, um post de oportunidade, alguma coisa, um meme que está na moda, tipo, eu vi um monte de meme da Juliette, eu vi, a Netflix fez um post, né, sobre a Juliette, então a gente tem que estar sempre ligado muito em tudo que está acontecendo para ver o que a gente pode adequar para algum cliente nosso. Sim, e a gente que trabalha com produção de conteúdo, por exemplo, na agência mesmo, a gente sempre trabalha com pautas mensais. Então, a gente hoje já está produzindo conteúdo para junho. Mas hoje a gente tem a final do Big Brother, que com certeza vai gerar um boom, principalmente no Twitter. Então, é importante, mesmo com uma pauta mensal fechada, você, como produtor de conteúdo, ter a noção de tudo que está acontecendo e sugerir para o cliente, tá rolando isso, a gente tem uma pauta fechada, mas a gente acha que é legal a gente criar um conteúdo em cima do Big Brother
porque vai gerar um conteúdo, um engajamento bom para sua marca. Então, é muito importante nessa função de estrategista, né, de produtor de conteúdo, estar muito ligado em tudo que está acontecendo. Porque foi como eu disse, você é o responsável pela marca. A marca contrata uma agência para que ela não precise fazer aquilo, ela quer que a agência e os caras que estão ali façam para ele. Então é muito importante ter esse entendimento de estar muito ligado em plataforma, em meme, em conteúdos novos, né? Sempre estudar e aprender mais. Eu mesmo, por exemplo, eu me formei em 2016. E eu não sei como está a grade de publicidade de vocês agora. Acredito que vocês tenham mais foco nessa parte de conteúdo digital, mas eu mesmo saí da faculdade sem ter nenhuma noção sobre isso. Eu fui aprendendo mesmo na prática, porque lá em 2016 as redes sociais eram muito menores do que elas são hoje. Então, daqui, sei lá, quando vocês formarem, daqui 5 anos vão ter coisas novas, e a gente nunca pode parar, tem sempre que estar aí absorvendo conteúdo novo. É verdade. E assim, falando um pouco também dessa diferença, né, do mercado entre São Paulo e Goiânia. Você falando que você já tem conteúdo até de junho pronto. Aqui em Goiânia, o que eu vejo na maioria das agências é que é tudo muito da hora para hora. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, gente, muito triste. Eu saí de férias, fiquei 15 dias de férias, cheguei dia 3 de maio. Quando eu cheguei, eu percebi que a pessoa que estava no meu lugar não tinha colocado em pauta os conteúdos de maio. O que eu tive que fazer? Ontem, o dia que eu voltei de férias, eu tive que criar todos os conteúdos de maio em, tipo, um dia só. Então, assim, isso acontece, não é só na minha agência, aqui em Goiânia isso é bem frequente, assim. É muito raro você encontrar um lugar organizado para trabalhar. Então, eu acho que é por isso até que muitas pessoas ou vão para São Paulo ou desistem de agência, preferem trabalhar em marketing de empresa, porque você precisa ser uma pessoa assim com muita flexibilidade, sabe? Para entender que às vezes as coisas vão ter que acontecer de última hora, às vezes você vai ter que ficar um pouquinho até mais tarde. Então, assim, tem que ter uma saúde mental assim bem boa para aguentar o tranco. E é isso, tem gente que, tipo, odeia a agência e tem gente que ama a agência. Então, apesar do caos, eu gosto muito de trabalhar em agência, eu não me vejo trabalhando em marketing, mas tem pessoas que é, tipo, totalmente ao contrário, vai preferir trabalhar para uma empresa só do que para várias ao mesmo tempo. E assim, eu acho importante também frisar, eu já trabalhei em umas 5 agências aí em Goiânia. Algumas era realmente um caos, outras era realmente mais organizado. Em algumas você fazia funções mais além de só produzir conteúdo. Em algumas eu já fiz até atendimento com o cliente. Então, a gente precisa ter um entendimento que são mercados diferentes, mas não são mercados que são menores que os outros. A gente tem hoje campanhas e conteúdos que são criados em Goiânia, que eu sempre acompanho, que são muito bons. Uhum. Na agência que a Adri trabalha, eu sempre vejo umas coisas muito bacanas. A única diferença é que aqui em São Paulo as coisas são maiores, né? Aqui as coisas elas acontecem de uma forma maior. A gente tem clientes maiores que têm mais dinheiro, que acreditam mais nas coisas para elas acontecerem, mas isso não diminuiu o trabalho aí de Goiânia. Eu vejo a minha carreira em Goiânia, a minha escola mesmo foi o que eu aprendi aí em Goiânia e o que eu trouxe para cá serviu como experiência. Tanto que quando eu vim para São Paulo eu não tinha experiência em nenhuma agência tão grande como as que a gente tem aqui, mas mesmo assim eu consegui seguir com as experiências que eu tive aí, né? Então, acho que isso até vale para vocês que têm vontade de vir para São Paulo, que pensam nisso, que têm os sonhos de vocês muito além de Goiânia. Isso serve para você também, tá, dona Adriana? Que o mercado está aqui esperando pessoas que queiram aprender e que queiram trabalhar e fazer um bom trabalho, sabe? Então, vocês estão numa ótima faculdade, que tem uma visão pelas pessoas do mercado, não só em Goiânia, mas até fora, muito boa. Então, foquem nisso. O Ulisses mesmo, que é o que dá essa matéria, ele já foi atendimento, né? Hoje ele trabalha em marketing, mas ele já foi atendimento. Ele, inclusive, é cliente nosso lá da agência. E eu acho que o quadro de professores da Uni, em geral, assim, excelente. São pessoas que você vê que trabalham na área que entende do que está falando, né?
Mas enfim, Sim, vamos responder dúvidas. vamos. Senão a gente fica aqui até amanhã. Deixa eu ver aqui que tem uma aqui pra cima. A gente vai pegando pela ordem aqui. Felipe Melo, olha aí. Deixa eu ver. Eu vi alguns criadores de conteúdo, né? Uhum, Eu vou falando aqui para vocês quais são as perguntas, pode ser? pode Pode ser. ser. No caso, o Felipe Melo, ele fez a pergunta, ele fala aqui que já viu alguns criadores de conteúdo dizer que no Twitter é bom ter um aplicativo que apague tweets antigos. Ele deu um exemplo aqui, tweets de 60 dias, por exemplo. Porque o Twitter tem muitas postagens antigas e se julgam como se fossem atuais. Então, Você responde ou eu respondo? Peraí, é porque cortou o áudio dele. Enfim, aí ele fala que é porque as pessoas mudam de opinião muito rápido, então de um dia para o outro, o que você postou pode se tornar cancelável. Aí ele falou, você já ouviu falar sobre isso? Teria como comentar sobre. Então, eu acho que isso não vale só como para produtores ou criadores de conteúdo ou para marcas. Eu acho que isso vale até para a gente como usuário. O Twitter é hoje uma rede onde é como se fosse um diário. Se você postar uma coisa hoje, daqui a 10 anos, se você não apagar, ele vai estar lá. Né? Isso acontece muito, as pessoas falam muito quando a galera vai pro Big Brother, né? Tipo, a galera vai resgatar o que as pessoas já falaram, e aí a gente entra naquela cultura do cancelamento. Então, eu, assim, falando como profissional de produtor de conteúdo, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente no Twitter, que eu até expliquei, né, que é uma rede onde as coisas, a conversa é muito feita por formadores de opinião. Os cancelamentos, inclusive, eles vêm do Twitter. Então, é muito importante, como marca ou como produtor de conteúdo, ter muito cuidado no que você vai falar. Então, eu particularmente nunca utilizei nas minhas redes pessoais esses aplicativos que vão apagando, e eu também não sugeriria para os clientes, porque fica parecendo que a marca não tem muita propriedade das coisas que ela fala, sabe? Então, a gente está ali como produtor e estrategista de conteúdo justamente para organizar e montar, né, uma pauta ali bem colocada, com uma persona, com um tom de voz de marca, para que o que a gente escreva ali seja apenas coisas que agreguem positivamente. Eu concordo. E assim, quando a gente fala de criador de conteúdo, se a gente for focar um pouquinho nessa parte de influenciador, se você quis dizer também sobre influenciador, ainda assim eu não acho que seja interessante apagar, porque, cara, tipo, quando acontece um cancelamento, não tem jeito, você tem que lidar com aquilo, sabe? Logo, logo vai chegar outra pessoa, vai ser outra pessoa cancelada, e daqui 2 dias eles mudaram de assunto. Então, assim, a Carol Conká, por exemplo, ela tá canceladíssima, mas eu tenho certeza que um monte de gente assistiu o documentário dela no Globoplay. E daqui uns dias ela tá fazendo show e, tipo, todo mundo já esqueceu o que ela fez. Então, eu acho que é melhor você sustentar ali a sua opinião. Às vezes você pode até falar, não, eu mudei de ideia e tal, mas é melhor você resolver a crise do que você apagar e fingir que ela nunca aconteceu. Eu já passei por umas experiências bem punks aqui em São Paulo. Eu trabalhava numa outra agência e a gente teve um caso de racismo de um segurança que seguiu uma moça, né, por toda a loja, só porque ela era preta, e ela postou isso nas redes sociais e isso gerou um burburinho muito negativo para a marca, é uma marca até concorrente da Leroy Merlin. E um dos apontamentos do pessoal do marketing de lá foi que ela comentou numa publicação, eles queriam apagar, eles perguntaram pra gente como agência se a gente achava legal apagar. E a primeira coisa que a gente falou foi não apagar. Você tem que lidar com aquilo ali e, sei lá, postou uma coisa no Twitter, a marca postou uma coisa no Twitter, gerou um cancelamento porque ela postou há um tempo atrás. Mano, pega aquilo ali e se retratar e gerar comunicado e ver qual é a melhor estratégia para lidar com aquela crise. Apagar é uma coisa que eu acho que eu não recomendo mesmo. É isso. Deixa eu ver aqui. A Júlia Camargo falou. Pode falar, Nick. Voltou? tô aqui. Estão me ouvindo? Pode falar. A Júlia Sim, Camargo, ela pergunta se vocês acham que alcance de clientes no Instagram pelo patrocinado compensa para algumas marcas.
Bom, eu acho que sim. Aqui a gente acaba envolvendo até um pouco mais de mídia, né? De estratégia de mídia do que estratégia de conteúdo. Mas, como eu disse, as duas elas sempre são muito ligadas. O cara ali que trabalha em conteúdo, ele trabalha muito ligado com o cara de mídia também, porque ele vai produzir o conteúdo e o cara de mídia vai levar aquele conteúdo para mais pessoas. Então, eu acho que é válido sim, depende muito da estratégia que o cliente tem, que aquela marca tem, mas suponhamos que seja um post onde a gente quer um vídeo no Instagram que a gente quer ganhar views, a gente quer ganhar alcance, então mídia vai entrar ali como alcance pago para levar esse vídeo para outras pessoas além do nosso target ali de base de seguidores. Então eu acredito que sim, é importante, mas a gente precisa antes entender a estratégia, né? Como a gente falou antes, tudo tem um objetivo e uma estratégia. Então, se você só coloca um dinheiro ali, mas você não define bem o que você está procurando, é dinheiro jogado fora. E é importante falar também que, assim, o criador de conteúdo em si, ele não mexe muito com essa parte de mídia. Já o profissional de social media, às vezes ele pode ou não fazer essa parte. Então, assim, são profissões relativamente muito novas que ainda não tem muito bem uma definição de o que faz cada uma, sabe? Tem social media que vai mexer com mídia, tem social media que não vai, tem social media que vai fazer atendimento com cliente, tem social media que não vai, então isso é muito relativo, vai depender muito de onde você vai trabalhar. Mas eu concordo com o que o Felipe falou. Eu acho que, principalmente se uma marca está começando no Instagram, se ela não tiver ali uma mídia para auxiliar, se ela for depender só do orgânico, vai ser muito complicado. Sim. Porque o alcance orgânico hoje, tanto no Facebook, o alcance orgânico hoje ele é morto. É uma verdade que a gente tem que assumir. O Facebook não é uma plataforma do futuro. O Facebook não, ele está morrendo. E o Instagram está indo no mesmo caminho em questão de mídia. A gente até percebe, vocês mesmo como usuários, vocês já devem ter notado que às vezes a gente não tem muito engajamento num post do que a gente tinha a um post que a gente fazia há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Que é justamente sobre isso, né? As plataformas de redes sociais terem esse foco em alcance de mídia paga. Acho que a gente respondeu, né? Acho que tem só mais uma. Essa sim. Foi bom, a resposta foi boa. O Rômulo pergunta aqui qual tipo de briefing seria melhor para eu conseguir adequar meu persona ao meu público-alvo. Se quer começar, eu começo. Começa você, que eu já comecei as outras. Tá bom. Eu acho que no caso, para você adequar a persona ao público-alvo, não vai ser nem um briefing muito bem assim, né? Geralmente, o que eu faço? O seu público-alvo, ele não vai ser necessariamente a sua persona. Às vezes você tem diferentes tipos de público-alvo que você vai atingir, mas eu acho que a sua persona é aquele cliente ideal, aquele cara que, tipo assim, você sabe que ele vai querer comprar de você, que você sabe que ele vai gostar da sua marca, que ele vai se interessar. Então, é sempre bom, assim, você tentar dar realmente um nome para essa pessoa, dar uma carinha para essa pessoa, mesmo que você não vá, tipo, que não seja tipo a Magalu, sabe? Não precisa aparecer a carinha dessa pessoa. Mas dá um nome, dá uma carinha, descreve, tipo, o que gosta de fazer, quantos anos tem, gosta de economizar, não gosta, tipo, baseado na sua marca ou no seu serviço, qual seria aquela pessoa ideal que, tipo, seria o fã número 1 da sua marca? Eu acho que vai mais ou menos nesse sentido, né? É basicamente isso. Essa definição aí de persona, né, de público-alvo, de qual é o meu tom de voz, de como eu vou trabalhar nas redes sociais ali dando voz para aquela marca, é uma coisa que entra muito na parte de planejamento estratégico. Ele vem antes da produção de conteúdo, que é onde a gente vai entender quem é aquela marca. Essa marca X é uma marca de produto para limpeza de casa, ok? Então, disso eu crio as minhas personas, né? Como eu vou me portar nas redes sociais, qual vai ser o meu tom de voz, com quem eu vou falar, qual é o meu público e como que eu recebo todos esses públicos. A gente tem aí diversas ferramentas, pesquisas de mercado, que dão dados ali numéricos mesmo para a gente entender o nosso público-alvo. E a partir disso, desses estudos, a gente vai, né, montando ali as personas. Em alguns casos, marcas criam uma pessoa literalmente como se ela fosse viva, que nem a Magazine Luiza fez, mas tem outras marcas que simplesmente criam uma pessoa que fica por trás ali
mas que não aparece, não tem um rosto físico, né? Mas ela tem uma persona, ela tem ali uma forma de falar com as pessoas, uma forma de tratar as pessoas, e tudo isso ligado ao público-alvo. Então, é muito importante fazer esse link de marca, persona e público-alvo, porque os três têm que, ao mesmo tempo, ligar uma coisa à outra. E aí, a Só que partir rapidinho, disso que... Pode falar. rapidinho, acho que vai complementar um pouquinho o que vocês já estão falando. O Romulo perguntou aqui de novo. Então, a persona se encaixa no branding da empresa. Não necessariamente no brand, né? Branding é uma coisa mais voltada para a marca, para a identidade de marca. Então, a persona, ela vai vir, sim, dos pilares de marca, dos pilares ali de uma marca, mas não necessariamente ela vai estar ali muito ligada ao branding, né? Porque pode ser que uma marca tenha uma visão de marca, né, muito institucional, mas às vezes nas redes sociais ela não quer ter essa persona muito institucional que fale só sobre o produto. Então, a persona ela vem sim dos pilares da marca, mas não necessariamente ela está ligada ali a branding, só porque branding engloba toda uma identidade de marca. Né? Isso. Tem mais alguma? Você ia falar, Adriana? Pode falar. Pode seguir, eu não lembro mais o que eu ia falar. A Júlia fez uma nova pergunta. Isso, ela pergunta aqui se fazer parceria com influencers gera mais engajamento ou não tem nada a ver? Acho que depende, né? Sim. Hoje a gente está. Eu até falei disso numa reunião com um cliente outro dia, que esse cliente é o cliente do influenciador. Tudo ele quer fazer influenciador. Ah, vai ter o dia do combate ao orgulho gay. Ah, vamos chamar uns influenciadores gays para falar sobre isso. Ah, é o dia da saúde. Vamos chamar uns influenciadores para falar sobre saúde. E assim, a gente está vivendo sim um momento onde os criadores de conteúdo, os influenciadores, né, eles estão aí acontecendo. A gente tem a prova disso que a Juliette está saindo do Big Brother com quase 24 milhões de seguidores, e as marcas estão totalmente de olho nela para levar conteúdo, mas é muito importante a gente saber o objetivo que a gente quer. Ah, a gente quer usar o influenciador porque a gente precisa vender mais, então a gente vai usar um influenciador, por exemplo, como a Juliette, que é maquiadora, uma marca de maquiagem. Ah, eu quero vender uma linha nova, então eu vou contratar sim um influenciador, porque ele vai levar o meu produto para as pessoas, ele tem um público que, querendo ou não, é o mesmo público que o meu, então eu vou conseguir vendas para a minha marca. Mas, ao mesmo tempo, não só trabalhar com uma estratégia com influenciadores. Eu gosto sempre de citar que trabalhar com influenciadores é uma das ferramentas que você vai fazer para o seu objetivo de campanha inteiro, né? E aí isso envolve até outras áreas dentro de uma agência. Uma campanha que vai envolver mídia offline, que vai envolver mídia online, que vai levar conteúdo de produção para a rua, os influenciadores ele vai ser só uma ferramenta que a gente vai fazer. Então, sim, eu gosto de trabalhar com influenciadores, a gente consegue bons resultados, mas a gente precisa entender, antes disso, qual é o objetivo que eu quero com aquele conteúdo. Ah, é um conteúdo que vai me dar mais engajamento, vai aumentar minha base de seguidores, vai fazer a marca vender mais? Então, vamos estruturar quem são esses caras e ver se a gente consegue esses resultados com essas pessoas. E sempre buscar, assim, como o Felipe falou antes, não buscar um influenciador só pelo número de seguidores, porque às vezes um micro influenciador de 10 mil seguidores vai te dar muito mais resultado do que um de 23 milhões. Então, depende muito, assim, do tamanho da sua marca, do objetivo que você quer. É bem isso que o Felipe falou mesmo. E às vezes é muito melhor, por exemplo, ir para micro-influenciadores, porque micro-influenciadores, na maioria das vezes, ele tem um público muito, muito, muito específico. Então, se eu, por exemplo, sou uma marca de maquiagem, mas eu tenho um objetivo muito específico de atingir pessoas muito específicas, eu aconselharia trabalhar com micro-influenciadores, porque é mais barato, a gente vai gastar menos dinheiro e a gente vai ter um alcance e um engajamento melhor com aquele público que é mais fiel àquele cara, do que, por exemplo, trabalhar com uma Juliette da vida, que vai ser caríssimo e não necessariamente talvez a gente consiga falar com as pessoas bem específicas, a não ser que seja um objetivo de abrangência muito grande. Então é melhor contratar um influenciador grande. Então, sempre tenham na cabecinha de vocês os objetivos que você quer com aquele conteúdo que você vai criar.
Basicamente tudo que a gente faz envolve objetivo e estratégia. Tudo Sim. tem que ter um porquê. Isso aí. O uso de hashtags para aumentar o engajamento da minha publicação deve ser feito utilizando as melhores hashtags ou eu posso meter 1 milhão de hashtags? Então, hashtag hoje, a hashtag já foi uma coisa muito mais feita para a gente conseguir mais engajamento. Hoje poucas as pessoas têm aquela atividade, né, de ir lá, clicar naquela hashtag, pesquisar, fazer uma pesquisa por hashtag para encontrar um conteúdo. Eu acho que as hashtags hoje, elas têm sim um papel importante, mas um papel mais importante, principalmente para as marcas, de fazer com que os conteúdos eles fiquem todos juntos fora do feed. Então, por exemplo, uma marca de absorvente. Se ela usa ali uma hashtag com o nome da marca, se uma pessoa clicar numa hashtag daquela, ela vai encontrar todos aqueles conteúdos daquela marca. Ou se é uma campanha específica sobre reality show, aquela hashtag vai levar as pessoas para aquele conteúdo ali. Então, eu acredito e penso que as hashtags elas têm um papel importante, mas não tanto para aumentar engajamento, e sim de uma coisa mais de pesquisa, para a gente encontrar algum determinado assunto, alguma coisa desse tipo. E também, assim, não mete 1 milhão de hashtags no post, não precisa. Eu acho que, Sim. umas 3, 4, assim, no máximo é suficiente. Até porque, como o Felipe falou, ela já não é, assim, tão relevante mais. Pode ser que funcione, pode ser que não. A questão de rede social hoje também é exatamente isso, é tudo um teste. Então pode ser que hashtag funcione muito bem para mim, porque eu tenho um público muito nichado que vê aquelas hashtags, mas às vezes não funciona para o Felipe. Então a gente tem sempre que ir testando as coisas para ver o que funciona mais com o meu público e o que dá mais resultado. E até aquilo que não dá resultado é muito bom, porque você já sabe que você vai descartar aquilo, você não vai tentar aquilo para aquele cliente mais. Exatamente. E aí a gente chega num ponto, né, que é os resultados daquelas criações que você fez. Depois de tudo, depois do produto, do post criado, a gente vai ver se aquele post ele teve um bom resultado, se atingiu mesmo o nosso objetivo, e com esses resultados a gente pensar nos próximos, né? Então, sei lá, se eu tinha como objetivo atingir pessoas e eu não atingi pessoas, alguma coisa que eu fiz durante ali toda aquela produção saiu errada. Então é importante, os resultados é um ponto muito importante. Algumas agências têm áreas específicas, né, de BI, áreas específicas de resultados, para a gente entender como funciona isso, até mesmo apresentar para o cliente. Outras agências, o próprio profissional mesmo de social media acaba fazendo isso, então depende muito desse fluxo, mas os resultados são muito importantes também. O Felipe falou, daria certo usar hashtags que os nossos concorrentes usam, basear as hashtags que iremos postar nas deles. Eu acho que não, porque, como eu falei antes, às vezes a estratégia que o seu concorrente está usando não é a mesma que você. Então, às vezes, ele quer vender enquanto você precisa de mais engajamento. E aí, você só vai colocar umas hashtags lá que não tem muito a ver. O que eu geralmente faço quando eu quero pesquisar alguma hashtag eu vou lá no próprio Instagram manualmente, pesquiso a hashtag, dou uma olhada na quantidade de posts que tem naquela hashtag, porque não adianta também você colocar uma hashtag que vai ter 400 bilhões de posts nela, porque a chance de alguém encontrar o seu post vai ser muito pouca. Então, assim, se você quer usar uma hashtag contando que alguém vai encontrar o seu post pela hashtag, eu aconselho usar umas hashtags um pouco menores, assim, porque aí a chance do seu post ser encontrado, ela é maior. Sim, eu particularmente gosto de usar hashtags que fazem muito sentido à marca. Por exemplo, a gente tem na agência hoje acredito que vocês conheçam, que é a Lelo, né? Que é aquele cartãozinho de refeição, de alimentação. Então a gente usa muito tipo meu Alelo, meu cartão Alelo, meu VR, sabe? Coisas muito específicas do produto, porque quem está consumindo aquele conteúdo, ou quando ele clicar ali, ou se ele vier daquela hashtag, ele já vai encontrar uma coisa muito específica. Então o uso de hashtag ele tem que ser muito específico e, sei lá, se eu trabalho com uma marca de cartão de refeição, eu não vou colocar uma hashtag de shopping, por exemplo, porque não vai fazer sentido nenhum e eu vou frustrar a pessoa que talvez venha de uma busca
daquilo ali, ou do meu público que está consumindo o conteúdo e está vendo, mas o que é essa hashtag aqui que não tem nada a ver? Então, Exatamente. é muito importante a atenção ao número, né, de uso de hashtags, quanto menos melhor, e com o objetivo ali certinho do que você precisa com essas hashtags. Tem uma pergunta do Samuel também. A gente só encontra o melhor caminho fazendo os testes, testando as coisas novas. Assim, claro que o que você vai ter de base, assim, que você aprendeu na faculdade, de teoria, de prática, você começa, assim, a acertar mais vezes, mas principalmente quando você está começando, é teste, e quando chega um cliente, às vezes, uma marca que ela é nova, por exemplo, que ela não tem dados para te mostrar o que funciona, o que não funciona, aí você tem que ir testando para ver o que dá certo. Eu acho que não só na área de produção de conteúdo, a gente vai entrar sabendo tudo, sabe? Tem coisas que nem eu sei, nem minha chefe, que está há anos à minha frente, sabe. Então, o teste é a melhor forma para a gente encontrar caminhos, sabe? E ter a noção de que a gente pode sim conseguir bons resultados, mas a gente também pode conseguir resultados muito ruins. E a gente trabalhar com essa ideia é muito importante. Então, sim, testem, sim, vejam coisas novas, usem as redes sociais de vocês próprias para testar coisas. Eu mesmo uso as minhas redes sociais para entender, sei lá, o Instagram lançou uma ferramenta nova. Antes de levar isso para o cliente, eu vou testar aqui comigo para eu entender e eu ter um entendimento daquilo, porque se o cliente me perguntar, eu vou saber explicar para ele. Então, sim, testem, é muito importante a gente ter esse conhecimento vindo feito de testes. Acho que é isso, né? Eu tenho uma pergunta para fazer. Ontem, o evento começou ontem, né? A gente começou com a palestra e o Ulisses, um dos sócios proprietários da Santa Clara, uma agência de publicidade famosíssima, comentou que é necessário tempo para desenvolver conteúdo, para fazer um plano de marketing mais bem elaborado. Eu queria que vocês falassem a respeito de inconvenientes que existem nessa parte de criação de conteúdo. Por quê? Hoje, essa questão do meio digital, a galera acha que é você sentar, vocês falaram um pouco sobre isso, mas é como se você senta e faz qualquer coisa e todo mundo vai gostar. Mas vocês falaram aqui, vocês acabaram de explicar que não é só isso. Tem todo um processo aí atrás. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre os inconvenientes, as dificuldades de entender talvez esse processo. Como que é isso na experiência de vocês? Quer falar? Então, eu acho que eu posso até usar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo no meu trabalho hoje, que é tipo um inconveniente do inconveniente que você não está esperando, mas quem trabalha em agência de publicidade, você vai viver isso e é uma coisa que você tem que ter na sua cabeça. Agorinha, era mais ou menos umas 5 horas, a minha diretora chegou comigo com um job que a gente tem que apresentar amanhã às 10 da manhã, uma estratégia de um produto novo do cliente e que ele quer ver uma estratégia de conteúdo para o Instagram, de pelo menos 15 dias. Então, terminando aqui, estarei até mais tarde fazendo isso, porque a gente precisa atender, né? Então, inconvenientes em agências de publicidade sempre vai acontecer. E assim, é o que eu sempre friso. Uma estratégia de conteúdo em que você vai fazer das 9 da noite até, sei lá, 11 da noite, correndo de uma coisa que aconteceu do nada, é completamente diferente de uma estratégia que você vai ter uma semana, por exemplo, para trabalhar. Isso é uma coisa lógica. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que inconvenientes acontecem, mas tempo é o mais importante para a gente conseguir fazer não só isso. Acho que na maioria das profissões, com o tempo a gente consegue pensar, a gente consegue buscar referência, a gente consegue fazer uma coisa e depois fazer de novo. Então, tempo é muito importante, porém, temos inconvenientes, né? A gente não pode, assim, contar com o tempo, sabe? Se a gente tiver tempo, vai ser muito bom. Claro que a gente vai criar algo muito melhor, mas vai acontecer da gente ter que fazer coisas do dia para o dia, vai acontecer da gente ter que fazer planejamentos de um dia para o outro.
criar campanha, monte de campanha, tipo, com um dia de prazo, ter que ficar na agência até meia-noite, essas coisas acontecem. Tem lugares que é mais frequente, mas assim, eu, por exemplo, eu não trabalho até mais tarde todos os dias, mas tem dia que precisa ficar, e é que nem o Felipe falou, a gente precisa atender o cliente. E eu acho que por conta do digital também, as pessoas elas são muito mais imediatas. Então, assim, o cliente ele viu um negócio, ele quer aquilo na rede social dele, não importa se é tipo, sei lá, são 6h30 de uma sexta-feira, ele falou que ele quer, e aí às vezes a gente vai ter que abrir uma exceção e fazer. Mas eu acho que é importante também frisar que eu não acho muito bonito romantizar isso da publicidade, Sim. apesar de eu saber que acontece, que a gente precisa também aprender a impor limites. Então, assim, se você já se esgotou, você não consegue mais de jeito nenhum, você tem também que falar, olha, se eu for fazer isso aqui, às vezes não vai dar certo. Não tem como dessa vez passar para outra pessoa. Você tem que também respeitar os seus limites e não se forçar, porque senão você vai acabar entregando algo que não vai ficar bom nem para você, nem para o cliente. Sim, com certeza. A agência de publicidade, ela tem essa cultura, né? Se você trabalha em agência, você trabalha até mais tarde, você nunca vai conseguir sair no horário, não sei o quê. Isso é uma coisa que existe, mas é o que a Adri falou, a gente precisa colocar limites, porque a gente trabalha com isso aqui, ó, a gente trabalha com a cabeça, então a gente precisa de tempo, a gente precisa estar bem, a gente precisa buscar referência, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender outras coisas para trazer isso para cá. Então, é um ponto importante também para a gente salientar. E até o que a gente falou antes um pouco também, com a pandemia fica muito mais difícil, porque assim, a gente trabalha em casa e aí é muito mais complicado você estabelecer a hora de parar de trabalhar, porque você já está em casa mesmo, então você fica, não, vou fazer só mais um pouquinho, quando você viu já é 10 horas da noite, você não teve tempo de descansar. Então é muito importante, assim, você definir uma hora de parar de trabalhar, desligar a cabeça, ir assistir uma série idiota, porque às vezes é assistindo aquela série idiota que você vai ter a ideia que você precisava, tipo, para fazer uma campanha incrível. Então, como a gente não está podendo sair, interagir, ver as pessoas, né, pessoalmente, eu acho muito, muito, muito importante descansar, porque, que nem o Felipe falou, a gente trabalha com a cabeça. E se a cabeça estiver cheia, cansada, não sai. Sim, com certeza. Acho que tem mais uma do Rômulo. Ele pergunta aqui se tem um método, se existe um método para conseguir ativar um gatilho mental no cliente, fazendo com que ele crie uma necessidade de ter o produto, ou a gente precisa de achar o cliente que já tem essa necessidade? Eu acho que são dois objetivos diferentes. Em um, a gente já cria no cara a necessidade dele ter o produto, então a gente chama até de cliente fidelizado. E o outro são clientes que a gente ainda precisa gerar nele aquele gatilho que vai fazer ele consumir o seu produto e ser um produto fiel, e ser um cliente fiel. Então, acho que por trás disso tem dois objetivos diferentes e dois públicos diferentes. Um é um cliente fidelizado, que já consome o seu conteúdo e que vai querendo comprar o seu produto, porque ele já tem um produto ali com você, ele já conhece a sua marca. E um outro que é um cliente novo, que ainda não consumiu, então você precisa criar ali um conteúdo mais estratégico para esse cara. Então, existem sim gatilhos que a gente pode fazer dentro de um conteúdo para chamar ele. Trabalhar com influenciador é um deles, que é onde a gente consegue atingir um público que confia naquele cara que está falando. Então, esse é um gatilho que a gente pode usar como exemplo. Mas a gente precisa ter esse entendimento de que são clientes diferentes. Então, os conteúdos eles vão ter objetivos e estratégias e ferramentas diferentes para a gente conseguir alcançá-los. E eu acho que quando a gente se observa também, a gente pode ver, tipo, às vezes até a forma como a gente mesmo é influenciado, porque apesar da gente criar conteúdo, a gente também consome conteúdo e as marcas conseguem influenciar muito a gente. Então, eu não esqueço, por exemplo, no começo do Big Brother, eles fizeram aquela prova com aquela tinta de spray. E, tipo assim, eu não tinha a menor intenção de comprar uma tinta de spray. Quando acabou aquela prova, eu fui lá e comprei para pintar minha geladeira. Então, foi um negócio que, assim, eu tava assistindo, eu vi, eu pensei, nossa, dá para pintar a geladeira, minha geladeira tá feia, eu vou comprar. Então, assim, foi algo que eu não, por exemplo, eu não precisava desse produto, mas ali, com aquela prova,
ele me conquistou, ele fez eu perceber que naquele momento eu não precisava e depois que eu vi eu já precisava dele. Então, quando a gente começa a se observar também, a gente começa a entender como que essa influência funciona, né? Ela não funciona igual para todo mundo, mas a gente pode já ter uma noção mais ou menos de como é. Isso aí. Samuel falou que acostumo nos momentos que acabo travando, dou uma volta, como algo e às vezes dando uma volta surgem vários insights. Eu acho que é importante. E assim, como a gente está trabalhando em casa também, é importante às vezes a gente parar, sabe, levantar, fazer isso mesmo, tipo, dar uma voltinha em casa, faz um carinho no cachorro, come alguma coisa, vê um episódio de série de 15 minutos e aí volta, que às vezes você já volta renovado. Referência é basicamente 80%, né, na hora de criar um conteúdo. Então, a gente ter referência, a gente, na hora de pensar numa pauta, de o que a gente vai sugerir para o cliente, mostrar a referência para ele é a melhor coisa que a gente vai ter para fazer, porque nossa mente se abre, né? A gente consegue criar em cima de outras referências e assim a gente consegue criar coisas novas. Então, ter referências é muito importante também. E é muito importante também falar que, assim, você se inspirar em um conteúdo não significa que você pode copiar ele, tá? Então, toma muito cuidado com isso também, porque às vezes a gente faz uma coisinha muito parecida. Então, assim, tenta buscar referência não só em um lugar, sabe? Tenta buscar em vários lugares diferentes e aí você pega um pedacinho de cada um e cria o seu. Você não vai pegar uma referência do seu concorrente direto, né? Porque aí você vai dar muito na cara, mas a gente consegue, por exemplo, eu mesmo consigo pegar várias referências de conteúdo de clientes de nichos totalmente diferentes. Por exemplo, de um cliente de uma marca de carro, eu consigo buscar uma referência numa marca de sorvete, por exemplo, sabe? Um formato de um post que deu certo, um formato que é diferente, que eu consiga trazer para essa outra marca. Então, também é importante se ligar nisso, não peguem referências do seu concorrente direto. Exatamente. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que não vai ter, mas eu gosto muito de escutar o que vocês têm para falar, não na visão só de quem está ensinando algo em questão de trabalho, mas eu gosto de escutar falando de pessoa para pessoa, tipo um conselho, sabe? Nessa questão que o Samuel falou que ele costuma dar uma volta, fazer algo, eu queria que vocês falassem, acho que a gente já vai encerrar, se não aparecer nenhuma pergunta a gente encerra assim, mas eu queria que vocês falassem uma dica mesmo de vocês. Sei lá, galera, calma o coração, mas às vezes você vai querer dormir, às vezes você vai querer realmente ver uma série, vai aparecer dificuldade. Eu queria que vocês falassem isso assim, além de como pessoas que já trabalham na área, como pessoas que estão dando um conselho para quem ainda vai começar. Vocês já estão aí, já estão correndo, a gente ainda vai começar a dar os passos aqui. Eu queria que vocês dessem um conselho para a gente, inclusive eu, para a gente ter a mente mais tranquila, achar que nem tudo é tão imediato assim. Conselho motivacional. Uma dica que eu dou, e que foi algo que eu fiz e que eu acho que fez total diferença na minha vida, foi que eu comecei a trabalhar na área desde o primeiro ano de faculdade. Eu acho que, na verdade, no segundo período eu já comecei. Então, assim, na época eu até tinha um emprego que eu ganhava muito bem, e eu larguei o meu emprego, fui ser estagiária lá na Inquieta, ganhando R$350 para trabalhar 4 horas por dia, que depois virou 9, e aí eu acho que, tipo, no meu terceiro ou quarto período de faculdade eu já estava contratada. Isso fez uma diferença muito grande, porque é muito interessante você ir aprendendo a teoria na faculdade e conseguindo aplicar ela na prática ao mesmo tempo. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. E às vezes também, quando você está na faculdade, você vê assim as diversas áreas que tem dentro da publicidade, você não sabe para qual caminho que você quer ir. Então, quando você já está dentro da agência, você consegue, às vezes, passar por várias áreas até você descobrir o que você quer fazer. Então, assim, eu já fiz mídia, eu já fiz atendimento, eu agora estou no planejamento, criação de conteúdo, né? Mas é sempre bom você, tipo, se você tem dúvida do que você quer fazer, tenta, assim, passar por várias áreas dentro da agência para ver o que você tem mais afinidade.
Eu, por exemplo, achava que eu não era uma pessoa criativa. Eu achava que eu não era para criação, eu achava que eu servia para ser atendimento, até que o meu chefe, que foi tipo que me tornou assim criativa, né? Ele virou para mim e falou assim: se você não acreditar que você é criativa, você não vai ser. Então ele acreditava em mim na época mais do que eu acreditava em mim mesma. E eu acho que isso é importante também. A gente tem que entender que todo mundo é criativo. Vai depender do quanto você vai estudar para isso, porque a criatividade ela é algo que você treina, né? Então, eu acho que é isso, assim, começa desde cedo, não desespera, porque, como a gente falou, às vezes é punk mesmo, vai ter dia que você vai querer xingar todo mundo, a vantagem do home office é que você pode xingar todo mundo, que ninguém vai ver que você tá xingando, mas vão ter dias que vão ser bons também, e, por exemplo, apesar de ficar muito cansada, eu gosto muito dessa correria, eu não consigo me imaginar trabalhando no marketing, por exemplo. Eu acho que essa correria de agência, de ter, tipo assim, vários clientes e poder propor várias coisas diferentes, eu gosto bastante disso, mas aí vai muito também do perfil de cada um. Eu faço das as minhas palavras, se tranquilizem, vocês vão surtar mesmo. Eu não sei a maioria do período que vocês estão aqui, mas eu até o meu 6º, 7º período, eu pensava assim, mano, eu vou sair da faculdade e eu vou trabalhar com outra coisa, porque eu não me vejo em nenhum lugar. E no fim você se encontra, no fim você vai ganhando mais propriedade para uma área do que para outra. Então não pirem, deixem para vocês pirarem na hora de forem fazer TCC, porque aí vocês vão pirar de verdade. Mas uma coisa que eu gosto sempre de falar é saiam da zona de conforto de vocês. Não se prendam a tô num lugar ou tô num momento da minha vida que é isso, sabe? Tipo, saiam da zona de conforto de vocês. Eu posso me usar como exemplo. Quando eu decidi vir para São Paulo, eu não tinha trabalho aqui. Eu juntei uma grana e falei, mano, eu não quero mais trabalhar no mercado de Goiânia, eu quero ir além do que eu consiga fazer. E eu vim para cá, joguei a cara para bater e, sabe, me frustrei com 1 milhão de coisas, mas no final eu consegui passar por lugares que me agregaram muito. Tenho muito para aprender ainda, mas foi isso, sabe? Talvez se eu não tivesse saído da minha zona de conforto, eu estava em Goiânia até hoje frustrado, trabalhando num lugar que eu não me sentia feliz. Com certeza. Então, é um conselho que eu dou para vocês, saiam da zona de conforto, estudem bastante, usem bastante dos professores na faculdade para se encontrarem. Vocês têm professores incríveis que me ajudaram muito. O Ulisses foi uma dessas pessoas. A Camila, que na época era a coordenadora do curso, ela foi uma pessoa crucial para eu me encontrar e entender o caminho que eu queria seguir. Então, estudem, aprendam o que vocês possam aprender e joguem a cara de vocês para bater, sabe? Não a gente vai levar... Eu já levei um monte de não, de estágio, de coisa, tipo, falar, ai meu Deus, isso não tá bom, isso tá um lixo, mas não levem nada pro pessoal e se errar, levanta a cabeça e segue, sabe? Acho que quando a gente dá a cara para bater, sai da nossa zona de conforto, a gente conseguir coisas muito melhores. Isso é muito real. Isso dos professores também, assim, parece até idiotice, né? Tipo, que a gente sai da faculdade e começa a puxar saco dos professores, falando pra galera, tipo, prestar atenção, mas isso é tão real que, tipo, os professores, eles são as pessoas que eles vão te ajudar nesse começo. Então, para vocês terem noção, assim que eu formei, a Bianca, a professora de marketing e tudo, ela ofereceu uma vaga para eu trabalhar com ela. E, assim, isso para mim foi a maior honra da minha vida, porque eu acho a Bianca, tipo, a melhor professora do mundo, eu sou completamente apaixonada nela. E só dela pensar em mim, eu já fiquei, tipo, muito feliz. Não fui, porque gosto muito do meu emprego, mas eu acho que os professores, eles vão, assim, abrir portas, você consegue criar uma amizade com eles. Boa sorte, Nick, porque eu gosto muito da Bianca, mas ela manda a gente escrever bastante, viu? Então, boa sorte para vocês. Mas eu acho que, assim, eles vão ser realmente, assim, a nossa porta de entrada quando a gente estiver perdido. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês que estiver perdido, que precisar de ajuda, eles vão conseguir orientar
Às vezes eles divulgam vaga de estágio, eles indicam, então assim, é muito importante você se aliar mesmo a eles, porque eles vão ser fundamentais, não só na teoria, mas para te ajudar mesmo a entrar no mercado. E até saindo um pouco aqui desse âmbito do que a gente estava falando, é uma coisa que eu sempre falo com os meus amigos que eu fiz na faculdade. Gente, aproveitem cada segundo que vocês têm na faculdade, com os amigos que vocês fizeram, que vocês vão fazer, dos professores, sabe? Dos lugares da faculdade, sabe? Porque a gente, às vezes, eu fico falando com os meus amigos e a gente fala, mano, que saudade que eu tenho. Então, eu acho que a faculdade é um momento onde a gente vai se encontrar, é um momento onde a gente vai conhecer pessoas que a gente vai levar para a vida e vai ser onde a gente vai se formar mesmo como profissional, sabe? Eu tenho muito orgulho de ter me formado aí na UniGoiás, sempre friso isso e acredito que vocês estão com ótimos profissionais e num lugar muito bom e que vão fazer de vocês também excelentes profissionais. Olha, eu não sei se é porque eu saí em dezembro, mas eu ainda não tô com saudade não, tá? Então, esse conselho vai pra... Porque o final da faculdade é um momento meio trágico, né? Então, gente, assim, se preparem pro TCC, vocês vão surtar, principalmente se vocês estiverem trabalhando, mas vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Exatamente. E é isso. Então, galera, mais alguém tem alguma pergunta? Não? Então, queremos agradecer a participação do Felipe, da Adriana, por nos presentear um pouquinho de seus ensinamentos, de suas experiências, de suas palavras de motivação, por nos deixar preocupados com o TCC. Com certeza, a UniGoiás tem muito orgulho de vocês terem feito parte da sua história. Volte sempre, viu? Não nos esqueçam. Obrigada, pode chamar gente. A gente está aí. Eu queria até agradecer o convite ao Ulisses, a Adri, que me convidaram. Eu fiquei muito feliz, aceitei assim de prontidão, porque eu acho que é um momento importante. Quando eu estava aí no lugar de vocês, eu achava muito importante receber, né, principalmente alguém que estudou ali no mesmo lugar que eu, para me servir como inspiração. Então, fica aqui o meu agradecimento. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aí absorvido um pouquinho dessa vida, né, de que a gente faz no nosso trabalho e que é uma coisa que a gente gosta. Trabalhar com o que a gente gosta é muito importante. Sim. Então, de verdade, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, a gente botou aqui no nosso Instagram. Me chamem lá no Instagram. Estou aqui para ajudar vocês. Sou super adepto a ajudá-los. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, é isso. Quando o Ulisses me convidou, eu até fiquei tipo assim, querido, eu acabei de sair da faculdade, você já tá me convidando, eu tô me sentindo muito chique, sabe? Tipo, nossa! Mas foi muito bom mesmo, porque, como o Felipe falou, quando eu participava desses eventos, eu gostava muito de ouvir as pessoas falar, exatamente para ter mais ou menos uma noção do que era, né? Apesar de já trabalhar na área, às vezes vem pessoas de diferentes lugares, igual o Felipe, que tá lá em São Paulo, a gente conversa muito sobre isso, assim, de diferenças, e é importante saber também que, tipo, gente, São Paulo é muito bom, mas como o Felipe falou, isso não significa que Goiânia também seja ruim, aqui também tem muita oportunidade, tem muitas agências boas, então, assim, vai muito do sonho de cada um. E é isso, muito obrigada por tudo, por estarem aqui com a gente até agora, por nos receberem, e vocês precisando, é só chamar que estamos à disposição. É isso aí. Obrigada, gente. Queremos agradecer também a todos que acompanharam. Espero que vocês e nós também da equipe tenhamos dado mais um passo de melhorarmos como alunos e como profissionais. É isso aí. Boa noite, gente. Um abraço. Tchau, Vamos gente. lotar o direct deles, viu, gente? Pode perguntar lá, pode ir lá. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.